Shalom Adonai, estamos para mais um momento juntos, mais uma aula, mais um vídeo, mais um momento de interação e de aprendizado dentro da proposta que estamos desenvolvendo de História da Igreja para conceder a oportunidade de uma playlist dentro da História da Igreja, mais de 50 aulas com conteúdo bem extenso sobre esse assunto. Hoje, nós vamos falar vamos dar início, não é? Falando, ainda dentro do terceiro século, da controvérsia ariana depois de Nicéia. E vamos ir prosseguindo até completar nosso tempo de aula de hoje. Outra questão é te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, dá sempre o like aí na aula para estar colaborando conosco. A primeira fase da controvérsia ariana, ela foi breve, tá? E foi um breve período, considerado um breve período de eclosão, né? Até o concílio de Nicéia, que ocorreu em 325, tá? A segunda fase já vai durar desde o concílio de Nicéia, né? Até a morte de Constâncio II e da própria adesão, né, de Juliano o Apóstolo, isso em 361. Tá? Então, o que é tradicionalmente denominado dentro da história da igreja de controvérsia ariana, tá? É justamente um tanto até que nós podemos considerar impróprio, se nós formos pensar na questão de acender o conflito, tá? Depois que o conflito foi acendido, porque se for analisar, Ário praticamente desaparece de cena, do cenário, tá? Quase nunca vai ser mencionado por aqueles que continuam a sua linha ou a sua proposta e perspectiva de pensamento, tá? E além disso, as discussões teológicas que vão se seguir, elas vão ser mais punjantes e vão ser mais por uma definição acordada de fé do que uma controvérsia constante, tá? Outros sim, os acontecimentos políticos, eles vão providenciar o pano de fundo para uma evolução eclesiástica. Isso dentro da proposta da morte de Constantino, nos anos de 337, tá? Apesar de toda a sua teoria retórica sobre o restaurar a unidade do império e o governo vai acabar sendo dividido entre seus três filhos, como nós já até sabemos. E ele pode até não ter sido consistente na sua política de unidade e até numa constância de nortear seus filhos. O próprio Constantino II vai receber a Espanha, o país de Gales e a Grã-Bretanha. Constante vai receber a África, a Itália e Líria, e Constâncio II vai receber o leste, tá? Constantino também vai ter uma filha denominada de Constantina, e após 340 Constante vai assumir todo o oeste, tá? Então Constâncio vai superar Constante em 350 e vai se tornar o usurpador magnêncio em 353 para dominar todo o império, até que ele, no caso, era um arianizador, tá? O credo niceno vai ser concebido para o entendimento de tudo que se quisesse compreender, mas vai se tornar problemático em ambos os lados. Eustácio, por exemplo, vai estar angustiado com que Eusébio de Cesareia pudesse assinar, e Eusébio desenvolveu e vai devolver um elogio a isso. Muitos vão procurar até complementar esse credo niceno com outros credos e outras interpretações que vão restringir esta compreensão. Já os nicenos vão tentar imaginar os moderados eusebianos como considerado até arianos, né? E esses últimos tentando até, vamos dizer assim, retratar os apoiantes de Nicéia como sabelianos.
Eusébio, bispo de Nicomédia, vai assumir uma liderança daquelas cujas simpatias até estavam com Ário, e Atanásio vai se tornar bispo de Alexandria em 328. Os dois lados eram agora, vamos dizer assim, os considerados e denominados eusebianos, tá? E os próprios atanasianos. Mas as opções nunca vão ser tão limitadas dessa forma. E até mesmo esses partidos vão virar um fracionamento devido até aos ataques dos adversários e às pressões da política imperial. Constantino, então, em seu desejo de unidade, ele vai se tornar cada vez mais conciliatório e ele vai reintegrar os dois bispos dentro do credo niceno. E quando ele morrer em 337, né, quando ele morre em 337, ele deixa seus filhos sob um cuidado espiritual de Eusébio de Nicomédia, tá? E este vai provar ser um hábil estadista eclesiástico e sobrevivente nesse emaranhado labirinto doutrinário e político já do terceiro para o quarto século. Muitos dos campeões, inclusive de Nicéia, e vão experimentar depoimentos por sínodos dos bispos, né? Cuja até as decisões agora vão ser frequentemente impostas pelo poder de autoridades cíveis de enviar para o exílio. Por exemplo, Constantino vai se voltar contra Atanásio por seus últimos atos administrativos e até não por sua teologia, mas sim pelos seus últimos atos administrativos, tá? E que até por si só a teologia dele podia até ser interessante para ao pouco dentro da proposta que eles estavam prevendo e até que tinham interesses pessoais. Embora a autoridade do credo niceno fosse incontestável, enquanto Constantino vivesse, o arianismo, tá? Ele teve uma propagação rápida, houve uma oportunização para a propagação do arianismo. E até foi por isso que aconteceu logo depois de ter sido oficialmente condenado, que as habilidades políticas de Eusébio de Nicomédia e as coalizações também, depois de atingirem seus fins imediatos, começaram a desmoronar. Então, teve uma sequência na carreira de Eusébio de Nicomédia, no seu final, que foi neufrálgica, que foi desconstrutiva em muitas áreas e acabou causando um problema maior para ele. Então, Nicéia vai se tornar um triunfo de uma maioria anti-ariana, né, do que de um sentimento até pró-alexandrino, tá? A grande maioria dos cristãos não vão ter nenhuma visão clara sobre a Trindade e não vão compreender o que estava em jogo nas questões. Os arianos, por exemplo, simpatizantes, eles vão ser capazes de explorar um prolongado subordinacionismo, tá? Nesse pensamento sobre Jesus Cristo. Além disso, até a nova homoousia, né? Ela vai ter um histórico suspeito. Ela não vai ser usada nas escrituras, ela vai ser usada sim pelos gnósticos. Ela havia até sido usada por Paulo de Samosata, tá? Em algum caminho em que ele não achava claro, e depois também que até Paulo Samosata achava ou soava um princípio, né, de um sabelianismo, tá? E alguns nicenos começam a aproximar dessa posição. Então, o aparente ressurgimento do arianismo depois de Nicéia, ele vai ser mais uma reação anti-nicena explorada por simpatizantes de Ário do que até um desenvolvimento pró-ariano. Então, ataques a indivíduos vão derrubar alguns dos campeões mais detestados do credo niceno por volta de 330, e esse concílio em Antioquia vai excluir Estácio, bispo de Antioquia, e as acusações, que eram morais, tá, vão se tornar
para com a família real, vamos assim, um pouco afiadas. E na mesma época, até em Constantinopla, o Marcelo de Ancira vai ser deposto, acusado de sabelianismo, e vai se tornar mais tarde, ou vai propor mais tarde, conciliar arianos, e assim o desrespeito para com o imperador vai se alavancar e vai se livrar dele mais tarde, vai proporcionar um livramento da pessoa dele mais tarde. Então essa conquista culminante dos oponentes de Nicéia, que foi até mais tarde o banimento de Atanásio em 335 por um concílio que ocorre em Tiro, essa maioria do clero oriental neste concílio vai favorecer essa restauração de Ário, e Atanásio vai ser condenado por razões até morais e atos de violência e indigna de um bispo, né? Porque um sínodo em Jerusalém vai levantar a comunhão e até a excomunhão mais tarde de Ário, e vai pedir ao imperador para reintegrá-lo como presbítero. Então, por isso, uma excomunhão e mais tarde uma comunhão. Tá? E essa notícia, aparentemente, vai animar tanto o coração fraco de Ário, que vai morrer em 336 antes que isso venha a ocorrer, como também o símbolo dessa nova ascensão dos pensadores pro-ário, que vai causar ou vai proporcionar uma fundação e uma tradução de Eusébio de Nicomédia para se tornar-se mais tarde o bispo de Constantinopla em 339. Então, nessa circunstância, situação, surge a oportunidade de Eusébio Nicomédio dar a volta por cima e se reestruturar e começar a ascender até se tornar bispo da Nicomédia em 339. Tá? Então, nesse tempo, o bispo de Roma, que vai apoiar que apoia a Nicéia e Atanásio, o denominado Július, né? Que foi bispo em 337 e 352, ele vai convocar um sínodo local em 341 que vai declarar que todos os banimentos, como até considerados ilegais, uma vez até que o imperador ocidental não era ariano. Tá? Então o bispo de Roma, que vai ser mais independente, e o próprio Júlio vão oferecer seu apoio para Atanásio. E o Ocidente como um todo, ele vai se tornar um pouco afetado pelo conflito durante os seus estágios iniciais. E essa aliança entre Roma e Alexandria vai se tornar um fator importante para o evento de triunfo da causa nicena. Tá? Então, à medida que a controvérsia ariana ela se desdobre durante o quarto século, as seguintes posições gerais vão ser distinguidas, como os Romousians, tá? Que vão apoiar a redação adotada em Nicéia. O filho é até considerado assim que o filho que defende, né, que o filho é da mesma substância que o pai. Então essa é a grande defesa adotada em Nicéia dentro da romousia, tá? Os seus porta-vozes teológicos vão até ser o Atanásio no Oriente e o Hilário de Poitiers no Ocidente. Tá? Os bispos de Roma vão apoiar essa posição, embora até que alguma hesitação venha a se tornar a posição católica. Tá? Os Romousians, que diziam que o filho é da substância similar ou até semelhante ao pai, eles vão estar preocupados com possíveis implicações sabelianas de Romousios e vão querer preservar essa distinção de Pai, Filho e Espírito Santo, até rejeitando os arianos extremos ou até os extremismos arianos, que nós podemos falar de uma forma mais apropriada. Tá? Um dos primeiros líderes, que vai ser o Basílio de Ancira, ele vai defender a frase como o pai não usia. Então essa posição vai receber grande apoio na parte oriental do império. Então Romousians
o filho é da mesma substância que o pai, homonsians, tá? Já é o filho é de substância similar ao pai, homonians é o filho é como o pai e anomonians, o filho é diferente do pai, tá? Então, os homonians, né, de homônios, ou seja, similar, preferiam evitar a palavra ousia completamente. E esta é a menor e até a mesma clara definição de posições que alguns estavam dispostos a dizer que Jesus Cristo é como Deus em todas as coisas, como o caso de Eusébio, que incentivou os membros da sua igreja em Cesareia a entender o Homoousios, e Basílio de Ancira, que vai concordar em aceitar. Outros vão usar a palavra homoios como um termo vago, pois eles vão querer preservar a distinção entre o pai e o filho, e Acácio, o sucessor de Eusébio, até como considerado bispo de Cesareia, um ariano de coração, que vai querer ser ortodoxo na língua e representar a posição de homoian, né? Que esse ponto de vista, no caso, vai ganhar mais apoio por um tempo, tanto entre aqueles que concordarem com Ário, como entre aqueles que não gostavam de Romoso e teve apoio em Constâncio II, tá? Já outro, sim, vai ser os Ranomeans, tá? Que vão defender que o filho é diferente do pai, tá? Foram esses os responsáveis por um desenvolvimento posterior da externa visão ariana, às vezes até conhecidos como neorianos. Para eles é até possível definir a natureza essencial de Deus como não gerada. E uma vez que o filho é gerado, ele se torna a essência diferente do pai. Então, os defensores desse ponto de vista, eles vão rejeitar o rótulo anomônios dado por seus adversários, porque eles vão concordar que o filho era como o pai em energia, poder e atividade. Mas também vão dizer que ele era diferente em substância. Então eles vão preferir a palavra heterósios, tá? Como sua palavra de ordem. E Aécio e Eunômeno foram os líderes dessa posição. Então, uma longa série de concílios, ela vai se reunir no quarto século para lidar até com problemas de ordem doutrinária que vão mostrar até que ponto o credo niceno era uma novidade, tá? E no início até eles vão ser explicitamente arianos. E o aumento dessa pressão imperial de Constâncio vai forçar um acordo como o credo de Romoian, né? Os quais eles vão até pensar em ter maior possibilidade de unir a igreja. E apesar dessas duas coisas duras ditas pelos Romonsians, né? No caso de Constâncio, vai ser até suave para os tempos em que esse tratamento para com aqueles que não concordavam com as suas políticas. Então, uma série de concílios, ocorrendo esses nos anos 347, 351, 357, 358 e 359, e até no disputado ano de 378, vai se reunir em Sírmio, tá? Na província de Patônia II, a atual Hungria. Nessa rota de viagem entre o Oriente e o Ocidente, os nicenos, para saírem até desses concílios em 357, vão rotular o segundo credo como a blasfêmia de Sírmio, porque a influência de, vamos dizer assim, de Ursácio e de Valente vai assegurar a rejeição de Romonsians e Romonsions, até mesmo forçando essa assinatura do já envelhecido Ósio. Tá? O clímax da pressão imperial vai propor com os concílios em Armínio e Rímini na Itália e em Seleucia na Síria
e é também e até na Isauria, né? Na Isauria em 359, que algumas peças comuns de um concílio ecumênico vão se desfazer. Embora fossem nicênicos no sentimento de, vamos assim, de ocidentalismo, né? Eles foram desgastados pela pressão imperial até para aceitarem o credo de Romonian como uma vitória para o valente Ursácio. Já uma cena semelhante em Seleucia, que vai resultar o Romonsians aceitando a fórmula Romonsian, defendida até por Acácio e Eudóxio, Jerônimo vai expressar mais tarde a sentença, que vai ser o mundo inteiro gemendo e admirando ao encontrar-se ariano. Tá? Então havia agora claramente a necessidade de uma nova declaração dos pontos de vista, como até às vezes acontece no decorrer dos eventos, e o sucesso dessas forças antinicenas vai ser o fracasso. Vai ser o fracasso porque elas estavam mais unidas no que eram contra do que naquilo que eram a favor. Já o sínodo local em Ancira, em 358, sob a liderança de Basílio de Ancira e do Jorge de Laodiceia e o outro em Alexandria, em 362, sob a regência de Atanásio, vai lançar as bases para novas fórmulas. Então o sínodo antigo vai tentar assumir uma posição entre romônios e romônios, tá? E às vezes vai ser chamado de um semi-arianismo e até um neoniceno, tá? O último sínodo vai reconhecer que aqueles que falavam de Romônsios, né, tinham as mesmas intenções daqueles que usavam Romônsios. Já os outros credos elaborados nos anos 340 e 350 já se tornaram uma crítica implícita de Nicéia. E essa crítica vai propor adeptos de Nicéia que lutem por ela e percebam até o seu valor. Então, entre os argumentos para o credo niceno que estavam sendo punjantes, como o imperador ratificar as decisões, Vitorino, em 359, vai ser o primeiro a declarar que Constantino confirma o credo de Nicéia. Já o bispo de Roma vai ratificar as decisões, documentos que vão ser forjados para esse efeito, e Damaso de Roma vai dizer que Nicéia já era autoritária porque o bispo de Roma tinha confirmado isso. Os bispos de Nicéia, que eram bons homens, muitos dos quais até eram confessores na perseguição, vão ser proponentes na consideração mais influente, surpreendente até para estudantes modernos, como o simbolismo numérico. E nós sabemos os nomes de 220 signatários do credo niceno, no caso de Eusébio, que vai dizer que mais de 250 bispos vão participar, e Atanásio, certa vez, até vai dizer que eram 300 esses, que Hilário, no ano 339, em seguida, vai propor a própria pujança de Atanásio com o número 318, para que seja aprovado o credo em 318. Então, o significado desse número foi a sua correspondência com o número 318 para os servos de Abraão, em Gênesis 14:1, que já tinham sido até interpretados como uma alegoria para Jesus Cristo e a cruz. Tá? Então, isso nas epístolas de Barnabé. Tá? Então, portanto, em 318, bispos em Nicéia tinham confessado a plena divindade de Jesus Cristo, que foi crucificado para a salvação humana, né? E já nos tornava tão óbvio nos anos 330 até o 360 que o credo niceno era o único credo universal da cristandade, e isso veio acontecer grande parte até devido à realização do próprio Atanásio. Então, a força de Atanásio, tá? Então, Atanásio, ele foi um dos grandes gigantes da história da igreja, que vai desenvolver um grande trabalho em Nicéia e também na Alexandria em 328, e vai ser responsável por grandes momentos de defesas de alguns credos e de algumas posições doutrinárias, principalmente da homoousia, durante o período
em que ele vai estar como bispo e como um dos grandes, vamos dizer assim, defensores do cristianismo nesse período, tá? Na próxima aula nós já vamos entrar falando sobre a adesão de Juliano, o apóstata, e aí vamos prosseguir até entrar no próximo assunto. Então hoje nós andamos dentro desse contexto esclarecedor, dentro da questão das posições cristocêntricas, e na próxima aula então daremos continuidade. Obrigado a todos.